Olá, bom dia. O câncer de mama ainda é o mais comum entre as mulheres e o responsável por altas taxas de mortalidade. Por isso, durante o mês de outubro, diversas instituições enfatizam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, através da campanha Outubro Rosa. Para saber mais sobre o assunto, nos 2 primeiros blocos do Diálogo Plural de hoje, nós vamos conversar com o médico mastologista Dr. Murilo Brito. E no último bloco, teremos a presença da jovem Amanda Benevides, que vai nos contar um pouco da sua experiência com a doença. Para contribuir com o debate, temos ainda a presença de Tásia Maia, que é membro do Conselho Fiscal do Sinteste RN. Bom dia, doutor Murilo. Bom dia, Tásia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutor Murilo. Bom dia. Doutor Murilo, do ano passado, 2014 para 2015, que ações mudaram na maternidade Januário Sig e quais são as ações que serão desenvolvidas? Bem, pessoal, primeiro bom dia, agradeço a iniciativa do Sinteste, é realmente louvável a gente estar aqui novamente, é um prazer estar com vocês. E hoje é uma preocupação muito grande a gente estar sempre divulgando cada vez mais o Outubro Rosa. Então, o ano passado nós fizemos um mutirão que nós atendemos 1.500 mulheres. Então, realmente isso repercutiu muito positivamente, a gente fez vários diagnósticos de câncer de mama, inclusive precoces, e esse ano a gente resolveu mudar um pouco. Então, nosso mutirão esse ano vai ser iniciar depois de amanhã, dia 13, e vai ser através de mamografias. Então, a gente vai disponibilizar o nosso mamógrafo e mais nós tivemos a carreta do SESI, que vai nos auxiliar, então nós vamos desenvolver 80 mamografias por dia. Então, durante 9 dias, nós vamos fazer esse mutirão de mamografias para aquelas pacientes que têm a solicitação e que têm dificuldade de realizar a mamografia. Doutor Murilo, nós sabemos que, assim, um meio de detectar o câncer é o autoexame, fazendo o autoexame. Mas sabemos também que muitos tipos de câncer, ou muitos tumores, eles não são perceptíveis ao toque. Que tipo de exame é preciso fazer, assim, que aprofunde mais? Bem, a mamografia hoje é o exame mais importante para se fazer o diagnóstico precoce, para você fazer um screening, para fazer o rastreio das patologias mamárias que não são palpáveis. Então, esse realmente é nosso objetivo. Então, se você não palpa, mas faz um diagnóstico antes da doença se tornar palpável, significa dizer que você está fazendo um diagnóstico precoce. Então, isso é que nós buscamos, pois através disso nós podemos chegar à cura. Então, isso é que a gente orienta todas as pacientes acima de 40 anos, que elas devem fazer mamografia anualmente. Em alguns casos, inclusive, nós podemos solicitar antes dos 40 anos, para a gente ter uma mamografia de base e ser como referência para outras. Desculpe, doutor Murilo, as mamografias que serão disponibilizadas lá na maternidade, a paciente chega lá, tem acesso, pode marcar antecipadamente, como é que é esse trâmite? A paciente deve ligar para o 3215-8726, é um setor só exclusivo para a marcação de mamografias, deve ter também em mãos a solicitação da mamografia e através desse telefone ela pode agendar para participar desse mutirão de mamografia. Mas é importante, desculpe, Tásia, a gente falou da questão do autoexame e da mamografia. Agora é importante também a própria mulher fazer o autoexame, né? Rotineiramente, Exatamente. Não deixar só para fazer a mamografia, não é isso? A gente nem comentou aqui porque é uma coisa tão óbvia, né? Toda mulher deve fazer o autoexame mensal após a menstruação, ver se tem algum nódulo, ver se sai algum líquido pelo mamilo, ver se tem algum repuxão na mama, ou se tem alguma retração de pele, alguma área que esteja se sobressaindo mais, alterações de cor, coceira na areola, tudo isso deve ser dito ao seu mastologista, que é o médico preparado realmente para conduzir esses casos. O câncer de mama, ele vem atingindo mulheres cada vez mais jovens. Verdade. Né? A partir de que idade, doutor Murilo, pode ser feita a mamografia? A mamografia, existe uma rotina que foi criada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, embasada em trabalhos científicos. Então, a gente diz que de 35 a 40 anos ela tem que fazer a primeira mamografia. E acima de 40 anos tem que fazer anualmente. Mas, como eu já falei aqui, tem alguns casos que você pode realizar esse exame mais precocemente.
Vai depender de quê? Dos fatores de risco associados, do tipo de exame físico que você desenvolver, das suspeitas que o médico pode suspeitar naquela paciente. Então, a gente pode realmente iniciar esse screening, pode iniciar esse exame com um pouco mais de antecedência, dependendo do caso. Doutor, quais são as causas, as principais causas do câncer de mama? O fator genético é preponderante com relação a isso? Pois é, todas as pessoas acham que o fator genético tem uma grande percentagem de responsabilidade sobre isso. E, na realidade, a grande maioria das mulheres, ou seja, 70% das mulheres, elas desenvolvem câncer de mama sem ter fatores de risco e sem ter fatores genéticos associados. Então, a gente diz que toda mulher acima de 20 anos, que é a idade que começa a aparecer os primeiros casos, excepcionalmente, se ocorre antes, aí a gente diz que ela é de risco para desenvolver a doença. Porque 2/3, ou seja, 70% das mulheres têm câncer de mama sem ter antecedentes familiares e sem ter fatores de risco. Doutor, o ano passado, acho que a gente até discutiu aqui sobre a Angelina Jolie, que fez aquela mastectomia preventiva com relação a isso. É viável também se voltar a esse assunto com relação às pessoas, a mulher que tem medo, que já teve uma genética da família, que a mãe já teve, que a avó já teve, esse tratamento é viável ou assim, é bom que se esperar para se ter um resultado através dos exames? Excelente, se bem indicado. Então, geralmente para você fazer uma mastectomia redutora de risco, que é uma coisa que realmente diminui as chances de quase 100% da paciente desenvolver o câncer, a paciente tem que ter um histórico familiar muito importante, tem que ter um histórico pessoal ou de biópsias prévias. Então, a gente faz um heredograma, que a gente chama, é um estudo genético, que na realidade não é um estudo, é um estudo na família, para a gente ver se existe essa indicação realmente para essa mastectomia redutora de risco. Mas ela tem um alcance excelente de objetividades que a gente busca, que é da paciente ficar livre da recorrência ou de ter a doença. Então, mas não é qualquer paciente que tenha ou que já teve ou que tenha medo que chegue a fazer esse De exame? jeito nenhum. Isso tem que ser bem indicado. Não é qualquer paciente que queira, porque já teve a doença uma vez, que vai ser feita a mastectomia redutora de risco. São pacientes que realmente têm a doença genética comprovada ou têm a doença familiar. São pacientes que são triadas para fazer essa mastectomia de risco. Então, realmente, são uma pequena porcentagem da população que tem a doença que está indicado fazer a mastectomia redutora de risco na mama contralateral. Doutor Murilo, o Outubro Rosa consegue chegar ao interior do estado? Consegue. Hoje nós temos o hospital lá da Liga, no Seridó, na cidade de Caicó, e todo ano eles fazem umas ações, tem um grupo de mastologistas da região, e também lá em Mossoró também tem alguns mastologistas que, por iniciativa própria, promovem o Outubro Rosa. E a gente já viu que hoje a gente consegue obter índices muito aceitáveis de mortalidade, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente já tem uma mortalidade diminuindo. Apesar dos casos estarem aumentando, a mortalidade vem vindo diminuindo. Então, isso aí a gente busca aqui no Rio Grande do Norte também. Acredito que daqui a uns anos, essa divulgação do Outubro Rosa, a conscientização das pessoas, a educação das pessoas de se examinar, de fazer o autoexame, virá para a gente conseguir diminuir a mortalidade do câncer de mama, que é o câncer que mais mata a mulher hoje no Brasil. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa com o Dr. Murilo Brito, que é médico mastologista, e Tásia Maia, que é membro do Conselho Fiscal do Sinteste-RN. Dr. Murilo, quais são os tratamentos e os efeitos colaterais no tratamento do câncer de mama? O tratamento, a gente diz que é uma fase que a paciente vai ter que passar de curto prazo para ela obter os objetivos, que é ficar boa, né? Então, realmente, a quimioterapia é um tratamento que a gente chama adjuvante, que é para se realiza na perspectiva se tiver algumas células que se soltaram do tumor e foram para alguma parte do corpo, ela atuar nessa área. A radioterapia também é extremamente importante, porque impede recidivas locais, né? Ele diminui bastante. Hoje a gente faz muito cirurgia conservadora, que são os quadrantes. A gente evita de tirar a mama quando pode, se pode, mas tem sempre que ser associado com a radioterapia. Então, a radioterapia também é um tratamento bastante importante para as recidivas
locais. Os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, geralmente, quando elas estão fazendo quimioterapia, esses efeitos são mais exacerbados. Então, a gente pede para ela evitar aglomerações, as defesas caem um pouco, então é importante usar máscara, não ir para locais públicos que tenham muita gente, procurar sempre se hidratar bem, se alimentar bem, porque o efeito colateral mais importante é a queda da imunidade. Então, durante o tratamento quimioterápico, ela tem realmente uma queda da imunidade. As náuseas, vômitos, hoje a gente com as medicações que a gente tem, modernas, a gente consegue dar uma qualidade muito melhor à paciente. Mas realmente os efeitos colaterais que diminuem os leucócitos, né, que é as células de defesa, são marcantes. Então a gente tem que estar sempre monitorizando essa paciente para ela não estar se expondo muito a muita gente, público e infecções virais e bacterianas e tudo mais. Doutor Murilo, a amamentação, ela ajuda a prevenir o câncer de mama? E no caso, se uma gestante, se ela tem possibilidade de desenvolver? A amamentação, ela é um dos fatores de proteção mais importantes. Então, a mulher que amamentar mais, que amamentar por várias vezes, ela protege mais sua mama do desenvolvimento de câncer de mama. Isso não significa dizer que ela não possa ter a doença, mas realmente é um fator de proteção muito importante. Quanto à mulher gestante, é um período realmente que se associa a muita alegria, mas a gente não deve descuidar que patologias mamárias, como câncer de mama, podem aparecer durante a gestação. Então é importante que no pré-natal a mama seja examinada também por um especialista e fazer esse acompanhamento até o final da gestação. Então, pelo menos umas 2 ou 3 visitas ao mastologista é importante, porque às vezes com o aporte hormonal maior, isso pode desenvolver um aceleramento no aparecimento da doença. E aí, como é o tratamento, doutor? Pessoa grávida? O tratamento é praticamente igual. A gente só evita tratamento nos primeiros 3 meses, que é a formação do bebê, mas ela pode fazer quimioterapia, inclusive grávida, sem nenhum problema. Então, hoje, as drogas que se usam mais frequentes no tratamento do câncer de mama, elas podem ser dadas às mulheres gestantes também. Então, ela pode desenvolver a gravidez normalmente e fazendo o tratamento quimioterápico, e depois a gente fazia a cirurgia, ou durante a gravidez ou depois da gravidez. Doutor Murilo, e as chances de cura atualmente com essas novas medicações, com os novos tratamentos, com os novos exames? Até que ponto chega? Olha, as chances de cura, eu digo muito aos estudantes que quando eu voltei da minha residência, que já tenho quase 20 anos, as pacientes que tinham metástases, por exemplo, metástases pulmonares, hepáticas, ósseas, elas tinham uma sobrevida muito baixa. A gente sabia que, por exemplo, só 20% sobreviveriam a 5 anos. Hoje a gente vê outra realidade, né? Então a gente vê 80% sobrevivendo a 5 anos. Então a paciente, mesmo com doença metastática, ela hoje sobrevive muito. Então é muito interessante isso, porque isso mostra a eficácia das novas drogas e a possibilidade de aparecerem outras que estão em estudo e de serem utilizadas no mercado. Então, realmente, eu acredito que daqui a uns anos a gente vai ter o tratamento do câncer como uma doença crônica. Eu acho que isso é uma realidade que não está muito distante. Doutor Murilo, já sabemos que homens, eles também têm câncer de mama, podem ter câncer de mama, desenvolver. E como é o tratamento e o diagnóstico? O tratamento é similar ao da mulher, geralmente. Principalmente quando você faz o tratamento adjuvante, que é a quimioterapia, a radioterapia. A hormonioterapia tem alguns tratamentos que são diferentes, claro, mas o grande problema do homem é o diagnóstico, porque o homem ele não acredita que tem a doença, ele não é como se o homem não tivesse mama. Então, muitas vezes, quando ele procura fazer uma mamografia ou procura um especialista, ele já está no estadiamento mais avançado. E como a mama do homem é muito menor do que a da mulher, então o grau de infiltração geralmente é maior também. Então, o problema do homem é fazer esse diagnóstico precoce, que não é realizado. E por que não está a propaganda no Outubro Rosa? Claro que a mulher, que esse é o que mais mata, o que mais se coloca. Mas também por que não faz com relação ao homem também? Na realidade, porque a incidência é muito baixa. Então, para cada 200 mulheres, uma média de 150 a 200 mulheres, você vai ter um homem com câncer de mama.
E geralmente no homem é mais marcante a questão da idade. Então geralmente ocorre a partir dos 60 anos. Então assim, realmente o universo é bem mais... O universo é muito mais restrito. Então a gente realmente foca mais na mulher, que é uma coisa mais comum. Mas isso não significa dizer que o homem não tenha que se preocupar, o homem não tenha que ir ao mastologista. Regularmente você pode pedir uma mamografia, isso é uma coisa normal. E às vezes quando chega algum homem no nosso consultório que a gente pede uma mamografia, parece uma surpresa tão grande, mas isso é uma coisa muito comum a gente pedir mamografia. Porque depois dos 60 anos, o homem ocorre geralmente uma ginecomastia, que é o crescimento da mama, que está relacionado com a queda dos hormônios. Né? E às vezes ele cresce um pouco a mama, que é uma coisa perfeitamente comum. Mas daí você fazer esse diagnóstico diferencial é importante. Se é uma coisa funcional realmente, uma ginecomastia da senilidade, ou se é uma doença, ele tem que procurar um especialista. Doutor Murilo, nós estamos no Outubro Rosa e tem todo esse trabalho desenvolvido. Que o outubro se tornasse novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quer dizer, seria o ano todinho. Um trabalho desse efetivo, claro que aí teria que ter um aporte do Estado, uma infraestrutura, todo um equipamento e uma equipe preparada para isso. Durante todos os outros meses, o senhor, há uma queda na procura de mulheres, há esse pico agora no Outubro Rosa por causa da mídia que se coloca? É muito importante isso. Esse trabalho do Outubro Rosa, isso é uma coisa a longo prazo, não tenha dúvida, mas que a gente nota uma procura diferenciada nessa época, é marcante isso. Todos os colegas notam isso nos consultórios, nos serviços públicos, nas demandas de mamografia. Realmente parece que é um alerta que realmente dá certo. Porque às vezes o que acontece é a paciente achar que fez uma mamografia há 1 ano e fazer 2, 3 anos. Então a vida é muito rápida, o corre-corre é muito intenso. Então as pessoas às vezes perdem a noção do tempo. Então acha que realmente passou 1 ano, mas passaram 3. Então é muito importante isso. Doutor Murilo Brito, que é médico mastologista, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nada, foi muito bom estar aqui com vocês novamente, falando sobre esse tema tão importante e que as mulheres realmente fiquem alertas que o câncer de mama mais frequente é aquele que não tem antecedentes familiares e não tem fatores de risco associados. Então, todos nós devemos nos preocupar e fazer sempre o autoexame, porque é o câncer de mama que mais mata a mulher no nosso país e no mundo inteiro. Bom, nós vamos agora para o nosso pequeno intervalo e nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a importância do Outubro Rosa na prevenção do câncer de mama. Neste último bloco, vamos conversar com Amanda Benevides, uma jovem de apenas 28 anos que teve a doença e vai contar um pouco de sua experiência. Temos ainda a participação de Tásia Maia, que é membro do Conselho Fiscal do Sinteste RN. Bom dia, Tásia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lia. Bom dia, Amanda. Amanda, como é que você descobriu que estava com câncer de mama? Você costumava fazer o autoexame? Foi assim, sem querer que você descobriu? Costumava fazer esse autoexame? E como é que foi que você deu o procedimento? Você achava que uma jovem poderia ter o câncer de mama? Na verdade, eu nunca tinha feito, né, o autoexame eu mesmo, né? Eu tinha feito há 6 meses atrás, com minha ginecologista, ela tinha feito e estava tudo ok. 6 meses depois, eu descobri que uma pessoa muito próxima da minha família, aliás, quase da família, né? Estava com câncer, eu fui me deitar e fiquei pensando e aproveitei, eu vou fazer o autoexame. Me deitei e comecei a fazer. E foi daí que eu notei alguma coisa estranha. Aí mostrei a minha mãe. Aí ela disse, né, realmente tem alguma coisa estranha. Já marcamos o mastologista, viemos aqui para Natal fazer uma ultra mamária. Foi aí quando começou todo o procedimento, né? De fazer a ultra, de mastologista e fazer já a retirada do nódulo. Você achava que uma jovem já vinha acompanhando, já se coloca que você já vinha acompanhando com a ginecologista, mas você achava que uma jovem poderia ter o câncer de mama ou aquele negócio, isso nunca vai acontecer comigo? Eu achei que nunca fosse acontecer comigo. Acho que a gente nunca acha, né, que vai acontecer com a gente. Exato. Principalmente um câncer de mama em alguém tão jovem, que até então na minha cabeça isso não existia. Alguém com 27 anos, que eu tinha na época, com 27 anos, saber que está com câncer de mama. Até então, para mim, isso não existia. Então, assim, foi uma grande surpresa que eu tive. Tásia. Amanda,
você já fez a sua reconstituição mamária? E assim, como foi, se fez, como foi o procedimento? Se teve muita burocracia, se você enfrentou muitas visitas a médico ou a própria parte burocrática da cirurgia? Hoje está com 9 dias que eu fiz a minha reconstrução mamária, inclusive, mas eu não tive nem assim muitos problemas com essa burocracia, né? Há um ano atrás eu fiz a minha mastectomia e agora que eu tive a oportunidade de fazer reconstrução, mas graças a Deus foi tudo foi fácil, né? Só aqueles termos de plano de saúde, de meta, de marcar, mas eu não tive nenhum problema com isso, não. Desde a descoberta, do diagnóstico até o início do tratamento, demorou muito? Como é que foi essa experiência pessoal com o tratamento? Foi tudo muito rápido. Eu tive uma sorte muito grande todos os médicos que eu passei, eles abraçaram muito esse meu problema. Eles fizeram tudo para que fosse tudo muito rápido. Eu tive um tipo de câncer muito agressivo, então assim, não podia perder tempo. Eu já estava no estágio 3, então assim, eu retirei o nódulo e eu acho que com 10 dias já saiu a biópsia, que quando foi que deu, né, o resultado de câncer de mama, e eu acho que em 20 dias ou menos eu já estava fazendo a mastectomia. Em 29 de junho de 2014 eu fiz a mastectomia e já em julho eu já comecei a minha químio. Terminando a químio, eu já comecei a fazer a rádio. Então assim, foi tudo muito rápido e as médicas que eu tive, a doutora Betina, doutora Solene, elas fizeram tudo para que fosse tudo muito rápido, para não perder tempo. Eles me abraçaram como se fosse da família mesmo. E que importância tem essa influência desses médicos nessa hora? Toda, né? Porque naquele momento tá lá, desde o momento que você está sabendo que ela disse você está com câncer de mama, tá eu e ela, né? Então assim, ela que dá todo o suporte para que vamos cuidar de você, vamos ficar bem, né? Eu acho que o primeiro suporte começa daí, né? Claro, primeiro é Deus, né? Aquele que vai me segurar, mas o médico ele vai dar forças, vai dizer, eu vi a dedicação, a preocupação de ligar, de falar no WhatsApp, e coisa assim que a gente não está tão acostumada a ver isso na área da saúde, assim, essa preocupação, essa coisa tão humana, entendeu? E assim, eu me surpreendia muito com isso, então assim, isso me fortalecia bastante, que eu sabia que ela estava se dedicando para fazer o que tivesse de melhor para fazer para mim. Amanda, o que te deu força para enfrentar, assim, porque ainda tem um estigma muito grande em cima da doença, apesar de a gente saber que a gente está num processo bem elevado e tudo, mas o que te deu essa força, sabe, essa garra que a gente vê, percebe em você que você tem, e assim, e deixa uma mensagem bem bacana para as pessoas que estão passando por esse problema, ou que vão passar até no futuro, claro. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Do mesmo jeito que aconteceu uma surpresa enorme na sua vida, pode acontecer de qualquer pessoa. É verdade. A mensagem que eu deixo é que as pessoas que vão passar por isso, aliás, primeiro, né, que a prevenção ainda é o melhor tratamento, como a gente já sabe. Então, assim, não existe achismo, eu acho que eu estou sentindo isso, eu acho que eu estou doente. Vá atrás, não se contente só com um autoexame também, né? Faça os exames que tem que fazer, porque é preciso, cuide da sua alimentação, cuide da saúde, exercícios físicos. E assim, as pessoas se surpreendiam muito comigo, porque quando eles me viam careca, só que eu sempre assumi a careca, as pessoas, até minha mãe, ela comprou uma peruca, disse, nunca vai usar a peruca. Eu sempre assumi a minha careca e saía nas ruas. Uma vez eu fui para uma formatura, me arrumei toda, coloquei um batom roxo, me arrumei toda. E uma pessoa chegou para mim e disse, parabéns, eu acho massa o seu estilo, você teve coragem de raspar seu cabelo. E assim, ele jamais imaginou o motivo que eu tinha feito isso, mas as pessoas chegavam para mim e me achavam muito estilosa, porque eu tive coragem de fazer isso com o meu cabelo, mas eu vi que com isso que as pessoas não associavam. Quem tem câncer não pode sair sorrindo, não pode ser feliz. Eles associam isso com
com a morte, né, para ser sincera, né, ele se surpreendeu muito comigo. E eu sempre quis passar isso, o câncer não é sinônimo de morte, de tristeza, mas ele dá, eu sempre digo que o câncer ele não vem para deixar ninguém feliz, mas ele dá a oportunidade de você ser feliz com coisas pequenas, de você repensar a sua vida. E o que lhe motivou, o que lhe deu essa força, essa garra? O amor. Vou me emocionar agora. Amigos, família e Deus. A presença dos pais é importante. Total. Parabéns. Mas esse é um momento realmente que faz com que isso até aproxima demais as pessoas, né, Amanda? Eu acho demais. Que esse, aquele negócio, não há um mal maior que venha para um bem que se traga. Com certeza. Eu acho que hoje é um momento de superação que você teve na sua vida, por ter passado por isso tudo. Ninguém quer passar, mas passou, mas foi um grande momento de superação. E é isso que mostra. Familiares e amigos realmente foram um grande suporte para você. Exatamente. E eu digo o seguinte, que as pessoas desconhecidas viraram colegas, meus colegas viraram amigos, meus amigos viraram famílias, e minha família se tornou cada vez mais unida. Né? Então, assim, mais uma mensagem que eu dou para as pessoas que estão passando ou que possam vir a passar, é que o câncer, ele pode fazer com que o teto desabe por alguns momentos, mas o amor ele vai reconstruir, né? Ele pode passar noites de choro, mas Deus vai fazer com que ao amanhecer sua fé esteja fortalecida. Ele pode passar muitas incertezas na sua cabeça, mas em algum momento Deus vai fortalecer seu coração para que a certeza da cura vai vir. E eu tive o câncer, mas o câncer nunca vai me ter. Ok, Amanda Benevides é um sinônimo aqui de alegria, de força, de batalha, principalmente de vitória. A gente agradece demais a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Rural. Parabéns. Obrigada. Tazia Maia, que é membro do Conselho Fiscal, também obrigado pela sua presença. Muito obrigada. E desculpa ter me emocionado, mas realmente... Não, mas é assim mesmo, a emoção, uma vitória como essa realmente é para emocionar qualquer um de nós. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.